Fala pessoal, beleza? Então vamos dar sequência ao nosso conteúdo na disciplina de drenagem urbana e vamos fazer uma revisão sobre hidráulica de canais, escoamento em rios, em córregos, em tubulações de drenagem circulares, né? Enfim, é um pouco do que nós já estudamos em microdrenagem, mas para a gente dar um salto, para a gente dar uma avançada na parte de macrodrenagem, a gente precisa fazer essa revisão, né? Então, primeiro, lembrar que a macrodrenagem ela vai ser definida, vai ser caracterizada por canais naturais ou canais artificiais. Esses canais eles recebem vazões afluentes dos sistemas de galerias de águas pluviais, ou seja, da microdrenagem. Então, um conjunto de rede de microdrenagem, de galerias de microdrenagem, elas vão conduzir a água para uma tubulação, e essa tubulação vai conduzir água para dentro da macrodrenagem, que é caracterizada então por esses canais, que como eu disse, naturais ou artificiais. Os canais naturais normalmente são os córregos, né, que nós conhecemos, né? Via de regra, os córregos têm uma seção irregular, né? E muitas vezes nós fazemos os canais artificiais, como esse aqui, que nós construímos um canal trapezoidal, por exemplo, ou canais retangulares, né, para poder conseguir dar condições de escoamento desejáveis, né, de projeto, certo? Então fica mais fácil a gente fazer o cálculo da altura da linha d'água ou calcular as velocidades, por exemplo, né, quando a gente conhece melhor a seção, quando são seções regulares, né? Tá, via de regra, esses canais, claro, eles podem ser feitos de concreto, normalmente são de concreto, né? Basta lembrar o córrego da Avenida Fernando Corrêa da Costa, por exemplo, né? Que é o córrego Prosa, aqui em Campo Grande. A gente sabe que ele é um canal retangular, né? E tem tem alguns degraus, né? Que vai mudando a declividade do canal, então tem alguns degraus ao longo dele, em algumas faixas. Em parte daquele mesmo córrego, por exemplo, ele está fechado, mas ainda assim ele continua sendo um canal que tem escoamento livre, né? O nível da água aqui está sob pressão atmosférica, certo? Então ele continua sendo um canal, embora ele seja fechado aqui, a gente chama ele de canal porque o escoamento é livre, tá? Não é pressurizado, ou está a pressão é a pressão atmosférica, tá? É claro que em determinado momento, dependendo do volume, né, de escoamento superficial que esse canal tem que conduzir, pode ser que ele fique a seção plena e até pressurizado, né? O que não é desejável. Beleza? Então, essa ideia. Canais é o que caracterizam a macrodrenagem. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Aqui uma seção, né, aberta e depois fechada, por exemplo, para poder ter uma travessia, né? Isso é muito comum nas cidades, sobretudo nos córregos que passam dentro das cidades. Essa daqui é um rio que provavelmente é marginal, né? Você observa as avenidas marginais passando ao lado aqui do canal. Aqui um canal em que você tem a vegetação no entorno dele, né, para proteger as margens, por exemplo. E observe que tem água de escoamento superficial, né, sendo lançada aqui por uma tubulação dentro desse canal, dentro dessa macrodrenagem. Tá? Aqui você tem então um canal e uma estrutura, um bueiro, né, para poder fazer ter uma travessia aqui na parte superior, na parte de cima, então tem um aterro e o córrego tem que passar lá para o outro lado dessa travessia, né? A gente constrói então um bueiro, né? Então, vamos conversar um pouco sobre o perfil das velocidades no canal, né? Porque se você imaginar que o fundo do canal
e aqui a linha d'água, né, supondo uma seção constante ali, sem alteração do nível d'água, né, só para a gente fazer um esquema representativo, a gente sabe que tem uma diferença no vetor da velocidade ao longo das profundidades. Ao longo da profundidade existe então um perfil de velocidades, né? Então essa velocidade ela começa num determinado valor aqui que vai aumentando até chegar num valor máximo. Esse valor máximo da velocidade ele ocorre a uma profundidade abaixo da superfície de 5% da profundidade, né? 0,05 vezes a profundidade, ou A, né? 0,25 da profundidade. Lembrando aqui que a profundidade a gente está chamando de Y, tá? Esse Y é na direção vertical, tá? Formando um ângulo aqui de 90 graus, tá bom? Então, esse Y é a profundidade. Tá. Depois que ela atinge essa velocidade máxima aqui, então esse vetor ele vai diminuindo, né? Por conta da resistência que ocorre no seio do fluido, né? Então ele vai diminuindo o perfil aqui a 60% da profundidade, já é menor, é 80% da profundidade menor, e aqui no fundo do canal, né, começa aqui com uma velocidade, termina, né, com uma velocidade igual a zero, justamente por causa da resistência ao escoamento que existe aqui no fundo e nas paredes do canal, tá bom? Então a gente pode medir a velocidade em cada ponto desse, né? Normalmente utiliza um molinete, né, um instrumento para medir a velocidade nos rios, nos córregos. Então a gente consegue medir a diversas, em diferentes profundidades, tá? Algumas ideias aqui, né? Algumas sugestões, né? Que a velocidade média, vou chamar de U aqui a velocidade média, tá? Então, essa velocidade média seria aproximadamente ali da velocidade a profundidade de 60%, ou seja, a profundidade de 0,6 vezes a profundidade total, né, do canal, do escoamento. Ou ainda você pode calcular uma profundidade média utilizando dois valores, o valor da profundidade a 20% de profundidade e o valor a 80% de profundidade, tá? Que seria isso aqui, dividido por 2, né? Uma média. Ou ainda você pode fazer uma outra média, né? Aqui ponderada, utilizando esses três valores, os valores a 20% de profundidade, 60% de profundidade e 80% de profundidade. Né? Multiplicando por 2 aqui a velocidade que está a 60% de profundidade, dividindo tudo por 4. Então, você calcularia uma velocidade média. O ideal de a gente calcular a velocidade média é porque a gente sabe que o cálculo das vazões, né, eu posso calcular a vazão em função da área e da velocidade, né? Vazão é igual a área vezes velocidade. Mas qual velocidade? A velocidade a qual profundidade? Bom, a gente calcula então a velocidade média, né, para aplicar nas equações, tá bom? Tá, é isso. Aqui tem um exemplo, né, um desenho muito legal sobre como esse perfil de velocidades acontece, né? Para diferentes canais, diferentes geometrias de canais, né? Então, um canal triangular, um canal trapezoidal, que tem a forma de um trapézio, né? Trapézio aqui invertido, digamos, né? Um canal retangular profundo, um canal semicircular, um canal circular que é uma tubulação, né? Como a gente fez os cálculos em rede de galerias de microdrenagem, né? Ou ainda um canal, como nós vimos anteriormente, o canal irregular. Tá? Então a gente percebe aqui a variação, as linhas, né? As isolinhas aqui de velocidade no canal. A velocidade mais alta aqui no meio, né? Tá vendo? Um pouco abaixo, a uma certa profundidade aqui da linha da água, né? Maiores aqui, então. E à medida que vai se aproximando do fundo ou das laterais, essa velocidade vai diminuindo, né? Então aqui sai de 2 para 0,5, aqui sai de 2,5 para 1,5, 0,5, enfim. Tá? Então as diversas
perfis de velocidade, né, mostrado agora na seção transversal, tá bom? Muito bem. Para a gente levar em conta essas irregularidades na distribuição das velocidades, né, sem ter que adotar uma abordagem tridimensional, a gente pode utilizar as velocidades médias, né, corrigindo elas pelos famosos coeficientes de Coriolis e o coeficiente de Boltzmann. Tá? Então, o coeficiente de Coriolis é o alfa, o do Boltzmann é o beta, e eles são calculados da seguinte maneira, né? A integral na superfície, na seção transversal da velocidade ao cubo, vezes dA, dividido por velocidade média ao cubo, vezes A, que é a área da seção transversal. Né? Aqui o Boltzmann, em vez de ser elevado ao cubo, é elevado ao quadrado. Tá? Uma forma da gente fazer isso... Uma forma de a gente fazer isso aqui é fazer uma somatória, né, de cada velocidade, fazendo o levantamento do perfil das velocidades, né, cada velocidade que eu tenho, vezes a área de influência dela, né, faz uma somatória de cada uma das velocidades, depois divide pela velocidade média ao quadrado sobre A. E você vai ter o coeficiente Boltzmann para corrigir, né, a velocidade do canal. Então, para canais prismáticos, o coeficiente de Coriolis varia de 1,03 a 1,36. E para canais prismáticos, o coeficiente de Boltzmann varia de 1,02 a 1,12. Tá? Muito bem. Vamos então, depois que nós discutimos sobre o perfil de velocidades, então nós vimos, né? A ideia de canal, como a velocidade varia, né, tanto na profundidade quanto nas proximidades do talude, né, do revestimento do canal. E aí vamos começar a entender melhor como a gente pode modelar um canal para poder fazer o cálculo das vazões, né, em função das suas características geométricas, tá bom? Então, vamos olhar aqui esse desenho, né, representando um canal. Então, o primeiro elemento que nós temos é a área, né? Ou seja, a área da seção transversal. É toda a área, então eu vou rachurar aqui, toda essa área aqui do canal, né? Certo? Isso é a área da seção molhada, né? Que é a parte da seção transversal que é ocupada pela água, tá? Beleza? A gente tem, então... Como a água ocupa o canal, ela vai formar, né, por contato da água com o canal, vai definir um perímetro molhado, né, que é justamente essa parte aqui. Deixa eu trocar. Esse perímetro aqui, molhado. Não conta a superfície livre, tá bom? Só conta o contato, né? Os segmentos aqui onde tem o contato entre a água e as paredes e o fundo do canal, tá bom? Nós temos ainda uma largura superficial. Então, aqui a gente poderia definir, né, uma largura de fundo, né? Bzinho, B minúsculo, né? Só que a gente define primeiro a largura superficial, que é a largura só de cima. Tá? A gente tem a profundidade Y, né, que eu já falei para vocês. Mas a gente tem também a profundidade hidráulica, que seria o seguinte. Se a gente pegasse essa área aqui, né, que é um canal irregular, e transformasse ela numa área retangular, né, então, ela produziria uma altura YH, né, cuja essa altura YH, ela resultaria numa área, né, produziria uma área semelhante, igual à área da seção transversal com altura Y. Tá? Então, basicamente, a profundidade hidráulica é a razão entre a área molhada e a largura superficial. Então, YH é o Azão dividido pelo Bzão, tá? Não é o Bzinho, é o Bzão. Beleza.
E o raio hidráulico. O raio hidráulico é um dos parâmetros mais importantes para a gente calcular, fazer os cálculos aí, né, de canais. É a razão entre a área molhada, ou seja, a área da seção transversal, e o perímetro molhado. Então, raio hidráulico é área dividido por perímetro. Beleza? Então, basicamente, quais equações nós usamos, né, para o dimensionamento de canais? A gente utiliza normalmente a equação de Money. A equação de Money é uma equação muito parecida com uma outra equação chamada a equação de Chezy, tá? A equação de Chezy. Vocês devem ter visto isso ou vocês vão ver em algum capítulo. Então, a equação de Money é essa daqui, onde N é um coeficiente de rugosidade, chamado coeficiente de rugosidade de Money, tá? Ele vai tentar expressar a resistência que as paredes e o fundo do canal exercem sobre o escoamento, tá? Então, por causa da rugosidade do fundo e das paredes do canal. A vazão, que normalmente nos interessa muito, né? Dividido pela raiz quadrada da declividade do canal, declividade longitudinal do canal, igual a área vezes o raio hidráulico, o RH, né, raio hidráulico, elevado a 2/3. Tá? Bom, rearranjando isso aqui, a gente pode ter interesse de fazer o cálculo da vazão que um canal é capaz de transportar, quer dizer, um canal ele tem a capacidade de transportar a vazão? Tem. E como é que eu calculo? Eu preciso saber a área da seção transversal, preciso saber o raio hidráulico dele, né? Bom, se eu já tenho a seção transversal, a área dela, basta eu saber o perímetro, né? Para calcular o raio hidráulico. Preciso da declividade desse canal, né? O quanto esse canal cai, quantos metros ele cai, ele tem de declive, né? Para cada 100 metros, para cada 1000 metros, enfim. Quer dizer, eu tenho que medir a altitude, né? Em 2 pontos, né? Um ponto mais a montante, outro ponto mais a jusante, para fazer o cálculo da declividade do canal. Beleza. Então aqui, só para a gente lembrar, né? Nós vimos que a gente pode obter a vazão que esse canal tem que transportar, né? Quando eu quero fazer projeto, né, de canal, por exemplo, um canal trapezoidal aqui, qual que vai ser a lâmina d'água que ele vai escoar? Qual que é a capacidade de vazão que ele tem que transportar? A gente utiliza o cálculo dos hidrogramas para achar a vazão de pico, né? Então a gente pode utilizar lá a vazão de pico do método racional adaptado pelo IPAWU, né? A gente pode pegar as vazões de pico geradas nos hidrogramas, como nós vimos lá no software ABC6. Enfim, lá a gente vai saber a vazão de pico que o canal tem que transportar, né? O N de Money normalmente é tabelado, né? Escolhido de acordo com as características da parede do canal, com o revestimento do canal. Tem várias e várias planilhas, tabelas, vou mostrar para vocês. E tanto a área quanto o raio hidráulico são dimensões do canal e devem ser obtidas a partir de escolhas do projetista, né? Para atender a vazão de dimensionamento, que é a vazão lá que a gente tira dos hidrogramas ou do cálculo do método racional, tá? Segundo alguns critérios técnicos. Tem um aspecto importante aqui, é que a gente precisa ter uma certa folga, né? Aqui, ó, tá? Por segurança. Então, o nível do canal, o nível da linha de escoamento, né? Da superfície d'água, tem que ter uma certa profundidade, uma certa distância, né? Do topo aqui do canal, tá bom? Normalmente uma relação é de 0,8, ou seja, a gente deixa 0,2 aqui de sobra, né? De borda livre, tá? É o nome, borda livre. Alguns canais, quando a gente faz o dimensionamento do canal retangular ou canal trapezoidal, né? No canal trapezoidal aparece aqui um parâmetro chamado Z, né? Z, que é a declividade aqui, né? Que é a inclinação das paredes do canal, tá? Chamado Z. Então, para cada metro que eu caio de profundidade, quanto de horizontal eu tenho, né?
e esse quanto de horizontal que eu tenho é o chamado Z. Tá? Então, a proporção 1 para Z. Né? Pode ser, por exemplo, 1 para 1,5, né? 1 para 1, 1 para meio. Né? Quer dizer, se for 1 para, né? Aqui 2 pontos, 1,5, né? Quer dizer que para cada 1 metro que eu desço na vertical, eu andaria 1,5 metros na horizontal. Então, isso daria aqui a declividade, né? A inclinação do talude, né? Das paredes do canal. Tá? Então, aqui a gente tem exemplos, né? Das tabelas de Manning. Esse aqui é do livro do Porto. Então, tem, olha, muitas opções, né? Não sei se vai dar para enxergar muito bem aqui, mas a gente tem aqui, por exemplo, ó, natureza das paredes, né? Vamos pegar aqui, ó, tubos de concreto, né? Tubulações de concreto. Em condições muito boas ou boas, né? Fica ali o N em torno de 0,012, 0,013, por exemplo. Tá? Aqui canais, não está dando para vocês verem, só um pouquinho. Aqui seria canais de reboco de cimento liso, tá? Com curvas de raio limitado e águas não completamente limpas, construídos com madeira lisa, mas com curvas de raio moderado. Quer dizer, você tem descrições, às vezes, pormenorizadas, né? Se você pegar, por exemplo, canais de terra, canais de terra aqui, ou seja, quando você tem vegetação, rasteira no fundo, ou uma vegetação normal, o valor de N aumenta, né? Então já vai aí para valores como com vegetação rasteira, por exemplo, revestidos com pedregulho, já vai aumentando, né, para 0,22, 0,025, 0,03. Então, aqui, o que acontece? Quando você sai de 0,013, né, que é concreto, e vai para 0,025, né, você está praticamente dobrando o valor do N. Poxa, dobrar o valor do N vai acontecer o quê? Lá com a sua capacidade de transporte. Né? Se eu dobro o valor do N, eu diminuo pela metade a capacidade de transporte, né? A capacidade que o meu canal tem de transportar a vazão. Então, eu reduzo pela metade a vazão que ele é capaz de transportar. Então, tem que tomar cuidado. Essa forma é bem sensível, né, ao valor do N. Certo? Beleza. Ok, então essas são as principais características da equação equação de Manning, né, que nós utilizamos para dimensionamento de canais, tá? Nos slides, depois vocês vão perceber que tem várias e várias outras tabelas, né, do coeficiente de Manning, por exemplo, e eu gostaria de apresentar mais algumas três características importantes antes da gente entrar em problemas típicos, né, de cálculo. A primeira delas é o limite aconselhável de velocidades para os escoamentos livres, né? Então, dependendo do material que reveste as paredes do canal, tá? Você vai ter ali uma sugestão de velocidade média e máxima, tá? Que aquele canal pode transportar sem você danificar, sem você erodir, né? Sem você alterar as margens e o fundo do canal, tá? Então, por exemplo, para um canal que tem um material das paredes com areia muito fina, né? Sugere-se uma velocidade máxima de 0,3 metros por segundo, né? Um canal, por exemplo, com um terreno mais argiloso, a velocidade pode ser mais alta, né? Porque é um tipo de material menos friável, né? Mais coeso, certo? Do que a areia. Então você pode chegar aí a 0,85 metros por segundo, tá? Canais em alvenaria, né? De 1 a 2,5 metros por segundo, tá bom? Algumas sugestões aqui, canais sem revestimento, né?
a 0,5 metros por segundo e coletores de esgoto até 1 metro por segundo. Né? É interessante também perceber que há dependendo, então você tem um canal aqui, né? Aqui está a parte de cima do canal, aqui a lateral do canal, né? A inclinação lateral dele e aqui o fundo do canal. Então, antes eu tinha apresentado o valor Z, né? Aqui nessa figura está mostrando o M. Para cada um valor na vertical, cada 1 metro que você desce na vertical, você vai andar Z na horizontal, né? Então, essa inclinação faz com que surja um ângulo, tá? Então, esse valor de M aqui, né, por semelhança de triângulo, é igual à tangente desse ângulo alfa. Então, existem sugestões, aconselhamentos com relação ao tamanho desse ângulo aqui, né, o tamanho dessa inclinação, certo? Para você manter uma boa condução da água no seu canal, tá? Então, a estabilidade, né, do canal depende, ou seja, a estabilidade do talude aqui da lateral depende desse ângulo alfa, né? Para vocês lembrarem um pouco aí de mecânica dos solos, né? Então, a inclinação do talude pode ser vista aqui em função da composição, né, do material. Então, terra sem revestimento, né, um ângulo que varia de 68 a 78. Para seixos, né, até 60 graus. Para uma argila dura, 36,8 graus. E aqui você pode acompanhar o valor de M, tá bom? Por exemplo, reaterro, né, com solo ou enrocamento, que é muito comum também, né? De terra e areia grossa, né? Valores aqui entre 60 e 70 graus, tá? Esse é o valor do ângulo alfa. Ok, basicamente a gente tem 4 possíveis casos, né, em que a gente vai fazer o cálculo, vai utilizar a equação de Money para fazer cálculo. Então, o caso 1, normalmente às vezes a gente tem o N, a gente utiliza o N tabelado, a gente conhece a forma do canal, porque a gente está dimensionando ele, a gente conhece os dados da área da seção transversal e da declividade do canal, e a gente quer velocidade e vazão. Ou ainda, a gente troca aqui, né? A gente conhece a vazão, mas a gente quer calcular a declividade. Então, esses dois casos, a gente faz um cálculo direto, só aplicando a equação. Agora, tem outros dois casos, o caso 3 e o 4, em que a gente conhece o N, a forma do canal, a vazão e a inclinação do canal, a declividade do canal, longitudinal, e a gente quer saber a velocidade e a área. Ou, trocando aqui, em vez de querer calcular a velocidade, querendo calcular a vazão, né? Nesses dois casos, a gente precisa fazer um cálculo iterativo. Tá? Vamos ver exemplo. Então vamos lá. Aqui a gente tem um canal trapezoidal de largura de fundo Bzinho, largura da superfície B maiúsculo. Ele tem uma inclinação lateral 1 para M, né? Se a gente aplicar a geometria aqui, a gente consegue calcular a área, né? A área da seção transversal é igual a Bzinho mais M vezes Y, tudo isso vezes Y, tá? O B aqui de cima vai ser quem? Vai ser o Bzinho aqui, mais cada parte de comprimento devido aqui a esse triângulo, né? Que se forma com a inclinação, né? Então você tem aqui 3 partes, né? Então esse valor aqui é Bzinho, esse valor aqui depende do M e esse valor aqui, esse tamanho depende do M, né? Então vai ser Bzinho mais 2M vezes Y, né? Certo? Então vamos lá.
Então, a forma da seção transversal, a gente já sabe, trapezoidal. A largura de base da seção é 5 metros. A profundidade da água é de 3 metros. O talude das margens, nós vamos adotar 1:2. Tá? A natureza das paredes do canal é de alvenaria. O coeficiente de rugosidade do Manning é de 0,025, só olhar lá na tabela. A vazão de 54,33, a velocidade do escoamento de 1,65, a declividade de 0,45. Então, vamos fazer um primeiro caso. Um canal escavado com parede de alvenaria possui uma seção transversal em formato trapezoidal com base igual a 5 metros e um talude de 1:2, o coeficiente de rugosidade é 0,025. Sabendo que a profundidade da água é de 3 metros, a declividade do fundo do canal é de 0,45 metros por quilômetro. Então, a declividade do fundo do canal é de 0,45 metros por quilômetro, ou seja, para cada 1.000 metros, então imagine que seja 1.000 metros de canal, né, esse tamanho, aqui está a linha da água, né, ele cai 0,45, então essa distância daqui até aqui é de 0,45, tá? Essa distância aqui, beleza? Pede-se calcular a velocidade média e a vazão que se escoa pelo canal, né? Bom, então a fórmula para a gente calcular a velocidade é só voltar lá na equação de Manning, né? A gente sabe que a equação de Manning que a gente viu lá da velocidade da vazão, se eu pego e divido a vazão pela área, dá a velocidade, né? Aqui não aparece a área na equação, né? Passando a área aqui para baixo, vazão dividido por área da velocidade. Então a velocidade é igual a 1 sobre n vezes raio hidráulico elevado a 2/3 vezes declividade elevada a meio. Ok. Então, a gente precisa calcular o raio hidráulico, o N a gente tem e a declividade a gente tem. O raio hidráulico, quem que é? A área molhada sobre o perímetro molhado, né? A área molhada é base mais m vezes y, né? Para um canal trapezoidal, certo? Então, esse valor aqui. E o perímetro vai ser o valor de B minúsculo, que é o fundo do canal, largura de fundo, mais 2 vezes esse tamanho aqui, né? Que é o perímetro molhado, certo? 2 vezes, beleza? Mas quem que é esse tamanho aqui? Bom, esse tamanho aqui é a raiz quadrada, né? De m quadrado mais y quadrado, só aplicar o teorema de Pitágoras, né? Do triângulo retângulo, beleza? Tá joia? Tá. Fazendo as contas, né, B mais M vezes Y, tudo isso vezes Y, dá 33 aqui em cima, que dá 12,21, então raio hidráulico é de 2,7 metros. Logo, a gente consegue calcular a velocidade aplicando diretamente a fórmula, né? Então, velocidade igual a 1 sobre N, o N é 0,025, o raio hidráulico deu 2,7 elevado a 2/3, vezes a declividade, que é 0,45 por quilômetro, então é 0,45 dividido por 1.000 metros, isso elevado a meio. Isso dá um valor de 1,6463 metros por segundo, tá? Ou, arredondando, 1,65 metros por segundo. Então, caso 1 é a aplicação rápida da equação, né? Claro, a gente pode calcular a vazão. Vazão é a área vezes a velocidade, a área da seção transversal vezes a velocidade. A área é 33, já tínhamos calculado lá em cima, aqui, vezes a velocidade, que é 1,65. A gente encontra, então, a vazão de 54,33 metros cúbicos por segundo. Tá? Então vamos para o caso 2, né? Um canal escavado com paredes de alvenaria possui seção transversal em formato trapezoidal, como antes,
com base igual a 5, talude a mesma coisa, o coeficiente também 0.025, como eu expliquei no começo, né? Então, sabendo que a vazão escondo pelo canal é de 54,33 metros por segundo e a profundidade é de 3, pede-se declividade do fundo do canal e a velocidade média do escoamento. Beleza. Então, vamos começar pela área, né? Quem já sabe qual é a equação. A base mais m vezes y, tudo isso multiplicado por y, então a gente já sabe, 33. A gente já calculou também o raio hidráulico, que é 2,7. A gente sabe qual a gente consegue então calcular a velocidade média, né? Que deu 1,65, a gente já fez essa conta. E aí, agora, aplicando a equação de Manning, né, para essa velocidade, eu posso calcular a declividade. Logo, a declividade, então, obviamente, vai ser a mesma que a gente tinha definido antes, né? Mas, para mostrar aqui a aplicação, né, em que é uma aplicação direta, né? Basta aplicar a equação e a gente vai calcular a declividade. Beleza? Ok. Para o caso 3, então agora a gente conhece a base, que é 5, as margens, a mesma informação, o N de 0.025. Sabendo que a vazão é 54,33 e a declividade do fundo do canal é 0,45 metros por quilômetro, a gente quer calcular agora a profundidade da água e a velocidade média. Aí é o seguinte. Então a gente sabe, né? Calcular a área, o raio hidráulico, a velocidade. Só que a gente não tem o y, né? Todas essas equações dependem do y, tá vendo? Então, para eu calcular a área, eu sei que é b mais 2my, né? Então é 5 mais 2, certo? Que é a razão aqui, né? De vertical horizontal, que é o valor do m, vezes y, depois tudo isso multiplicado por y. O raio hidráulico também é função de y, porque depende da área, né, e do perímetro. Então, a área em função do y e o perímetro em função do y. Logo, a velocidade que depende da área também depende de y. Tá? Então, eu posso montar a equação de Manning. Então, aqui eu calculo a minha velocidade, né? Tá aqui a velocidade. 1 sobre n. Aqui o raio hidráulico, né? Então é toda essa equação aqui. Tá vendo? Tá aqui. Elevado a 2/3 vezes a declividade, que eu conheço. Então, agora, para eu calcular a profundidade e a velocidade, eu tenho uma equação que eu preciso resolver de forma iterativa, né? Porque o y está tanto desse lado da equação quanto do outro, né? Então, eu preciso atingir um valor de y que, ao substituir o y aqui desse lado da equação, né? Substituindo o valor de y desse lado da equação e substituindo o y desse lado da equação, eu vou chegar nos mesmos resultados em ambos os lados da equação, né? Certo? Ou eu rearranjo toda a equação aqui, né? Trago todo mundo para um dos lados da equação, tudo em função do y, né? E daí eu posso atingir, né? Utilizar a ferramenta atingir meta no Excel, tá? Então eu vou mostrar depois para vocês uma planilha em que a gente pode fazer isso, né? Com atingir meta ou com o solver, tá bom? Beleza? Então esse caso de calcular o y, né? Quer dizer, eu quero achar a altura de escoamento em função da vazão e da área que eu estou transportando. Quer dizer, para eu calcular a área depende do y, né? Então, para achar o y, eu tenho que otimizar a fórmula, né? Fazer um cálculo iterativo. No caso do Excel, fica rápido e fácil. Tá? Mas fazendo isso, né, a gente acha um y igual a 3 e, portanto, a velocidade tem que ser a mesma que a gente calculou nos exercícios anteriores. Tá.
O caso 4, ele é semelhante, né, ao problema. Por quê? Porque a gente quer calcular a vazão que escoa pelo canal e a profundidade, né? Mas se eu dependo da profundidade, eu vou ter que montar a minha equação de novo, né? Só que agora eu tenho a velocidade, por exemplo, né? E aí eu quero calcular o y em função do y, tá? Então, depois que eu acho o y, eu posso calcular a vazão. Então, antes de mostrar na planilha Excel para vocês, tem um conceito muito importante. Quando a gente faz o projeto, a gente dimensiona, a gente cria, a gente define o canal, a seção transversal dele, as características geométricas. Ora, por que a gente não pensa então em maximizar a capacidade que o canal tem de transportar a vazão? Então, quando é que esse canal vai transportar o máximo de vazão possível que ele vai transportar? Que ele pode transportar, né, de acordo com as características hidráulicas, né? Então a gente chama esse problema de seção máxima de eficiência hidráulica, né? Então, em um determinado canal, a velocidade será máxima quando o raio hidráulico for máximo, né? Mantendo constante a declividade do fundo, certo? Ou, né, se a gente conhece a área de seção transversal, para a velocidade ser máxima, o que o perímetro molhado tem que ser? Tem que ser mínimo, né? Porque raio hidráulico é a área sobre o perímetro molhado. Então, à medida que eu minimizo o perímetro, eu aumento a velocidade, né? Então, o perímetro, quando ele for mínimo, eu também vou ter máxima eficiência hidráulica, tá? Então, existirão formas de seções transversais às quais corresponderá o perímetro molhado mínimo, certo? Essas seções são denominadas de máxima eficiência hidráulica, tá? Vamos ver quais são. Via de regra, a semicircunferência ou em canais mais circulares, né, eles apresentam o menor perímetro, tá? Portanto, maior vazão. Entretanto, nem sempre as seções semicirculares podem ser empregadas economicamente, podendo-se então recorrer a outras formas geométricas, tá? E aí vão se destacar as formas regulares, retangulares e trapezoidais. No caso dos retângulos de mesma área, o meio quadrado é o que apresenta menor perímetro, porque tem a profundidade igual a metade da largura. Nesse caso aqui, para canais retangulares, tá? Nos trapézios, o meio hexágono regular é aquele que apresenta o menor perímetro. Então, aqui um resumo, né? Canais de seção com seção de máxima eficiência hidráulica. Então, canal trapezoidal, retangular, triangular e circular. Cada um com as suas definições aqui e a geometria. No caso do trapezoidal, né? O ângulo alfa aqui de máxima eficiência hidráulica vai ser o de 60 graus, ângulo de 60 graus. A largura de base do canal é 2 raiz de 3 vezes 2 dividido por raiz de 3 vezes y, tá? A profundidade normal, ou seja, a profundidade y aqui, depois a gente vai definir melhor que esse normal é para quando o escoamento é permanente. Tudo que a gente está falando aqui é para escoamento permanente, que é quando a gente faz os projetos, né, de canais, tá? Escoamento permanente uniforme. Então, quando a gente tem escoamento permanente uniforme, não tem alteração da linha d'água ao longo do canal. Então, a gente chama de profundidade normal, tá? Porque é o que vai ocorrer em todo o canal. É assim que a gente dimensiona o canal, né? Então, o y pode ser calculado por essa equação em função da vazão e da declividade hidráulica, da declividade do canal, e a área aqui, né, também em função de vazão vezes m e da declividade, tá? Para enxergar melhor, né? Beleza. Bom, então para cada um desses formatos, né, dessas características geométricas, eu vou ter lá equações como dimensionar o canal que vai conseguir transportar o maior vazão possível que um canal desse tipo de geometria transportaria, tá bom? Então, o ideal é fazer projetos de canais, quando for fazer projetos de canais, fazer com essas características, certo? Aqui é só
um outro desenho parecido com aquele. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o Excel para fazer o cálculo, né, da vazão utilizando a equação de Manning. Tá? Então, a determinação simultânea da velocidade e da profundidade, ou da vazão e da profundidade. É isso que a gente quer, né? Que é o caso 3 e 4 lá de método iterativo. Tá? A gente depende do Y. Bom, então, para um canal trapezoidal, né, a vazão então, é 1 sobre N Aqui a gente vai abrir, né? Esse Dzinho aqui é aquele M, né? Toda hora a gente muda de letra, né? O Z, que é o M, que também pode ser o D, que é a declividade do talude, tá bom? Então, abrindo lá as equações, né? E o H aqui é o Y, tá bom? Então, é a mesma equação lá de cima, né? Só que em vez de ser M, é D, em vez de ser Y, é H, que é a altura da profundidade do escoamento, beleza? Tá. Então, a vazão eu consigo calcular por toda essa equação aqui, que nós vimos, que é a equação de Manning, né, para canal trapezoidal. E para eu conseguir calcular a vazão, eu preciso do H, né? Beleza. Então, eu vou ter que, sabendo a vazão do meu canal, né, eu vou escolher valores de H, a vazão que eu tenho que transportar, que é a vazão que eu calculo, por exemplo, lá com o método racional, né, vazão de pico do hidrograma, por exemplo. Eu tenho que escolher valores de H que dão conta de, ao ser aplicado nessa equação aqui, vai produzir um valor Q, que é esse mesmo valor que eu calculei, que eu gerei lá na simulação hidrológica, né, no método racional. Tá? Uma outra forma de pensar isso aqui é passar esse Q para o outro lado e Q igual a zero. Né? Então, quais valores de H que vão zerar essa equação aqui? Beleza? O resultado dessa equação. Tá? Se a gente consegue fazer isso, a gente pode, então, conhecendo o H, né? Se a gente conseguir chegar no valor do H atingindo o meta, utilizando o solver no Excel, a gente pode calcular a seção transversal, né? A área da seção transversal e também determinar a velocidade, como nós vimos anteriormente. Beleza? Então vamos para o slide, vamos para o Excel.